Show! Isso está no artigo 17 do Código de Ética. Ainda sobre a procuração. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, ou seja, em outras palavras, não prescreve, salvo se o contrário for consignado no instrumento da contratação, no instrumento da procuração, né? Então, lá na procuração, quando você vai firmar a procuração com ele, você pode colocar uma cláusula que aquela procuração terá validade por um determinado tempo. Se você não colocar essa cláusula de validade por um determinado tempo, ela não prescreve. Você vai ficar vinculado ao processo até que ele esteja concluído, arquivado, finalizado. Tá bem? Isso sobre procuração. Então, sobre procuração, gente, você estuda no artigo 5º do Estatuto, vai lá para o regulamento também, vai para o Código de Ética, tem vários dispositivos sobre a procuração, mas eu resumi aqui nesse quadrinho. Outro detalhe, uma procuração, ela vai te dar poderes para praticar atos do foro geral, mas existem alguns atos processuais que você só pode exercer se estiverem expressos na procuração, né? Porque você tem aquela procuração simples para a prática dos atos de foro geral, mas se você quiser, por exemplo, ter o poder naquele processo, poder de quê? De dar quitação, de receber citação, de poder reconhecer a procedência do pedido, de renunciar, de desistir da ação, que são poderes importantes, né? Só se você colocou aquilo na procuração. São aqueles atos, está lá no Código de Processo Civil, aqueles atos que demandam uma procuração com poderes específicos, especiais, que eu não lembro todos, mas receber citação, eu sei que está lá, reconhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao processo, desistir da ação, todos esses atos processuais, eles são muito especiais, e aí para o advogado poder representar o cliente nesses termos, precisa de uma procuração mencionando expressamente esses poderes, tá ok? Tá lá pelo artigo 105, 106 do CPC, do Código de Processo Civil. Eu acho que é por aí, não é muito minha praia, mas acho que tá por ali. 105, 106 do CPC. São os atos para prática de poderes especiais, né? Que devem estar especificados na procuração. Depois você verifica e dá um sinal de ok aqui pro artigo, tá? Quem tá com o Google bom aí. Bom, gente, dito isso, questão de prova. Procuração cai na prova? Cai. Me ajuda aqui. É 105, viu? Artigo 105 do CPC. Ali você tem aqueles atos judiciais que o advogado só pode praticar se forem expressamente mencionados na procuração. Show? Vamos lá. Maria Lúcia, primeira questão aqui sobre procuração. Maria Lúcia é parte em um processo judicial que tramita em determinada vara da infância e juventude, sendo defendida nos autos pelo advogado Jeremias, integrante da Sociedade de Advogados Y. No curso do processo, ela recebe a informação de que a criança, cujos interesses são debatidos no processo, encontra-se em proeminente situação de risco por fato que ocorrer há poucas horas. Ocorre que o advogado Jeremias não se encontra na cidade naquela data e, por isso, a Maria Lúcia procurou o advogado Paulo, o qual, após analisar a situação, concluiu ser necessário postular imediatamente uma medida de busca e apreensão daquela criança. Considerando o caso hipotético, assinale a afirmativa correta.
O que você sabe? Que o advogado Paulo, como regra, pela ética, não pode assumir o processo do colega, certo? Mas está numa situação urgente aqui, diante de uma demanda urgente? Com certeza. Então ele pode atuar? Pode. Nesse caso está plenamente justificado, inclusive pelo Código de Ética, tá? Paulo poderá aceitar procuração de Maria Lúcia e postular a busca e apreensão, independentemente de prévio conhecimento do Jeremias ou da sociedade de advogados, porque era uma demanda o quê? Urgente. Show, mais uma aqui. O advogado, número 2 agora, o advogado José Maria celebrou um contrato de mandato, uma procuração, há muitos anos, com o cliente Antônio, para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu de forma expressa o prazo de duração da procuração. Muito bem, considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ausente previsão de prazo na procuração, o contrato de procuração é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos? Não. B. Ausente previsão de prazo lá na procuração, o mandato extrajudicial é uma procuração que vai ser usada num processo administrativo, mesmo assim, tá? Porque aqui diz extrajudicial. É válido e será extinto, é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, certo? Porque ela não prescreve. Vamos de novo. A procuração, você vai dar uma procuração para uma pessoa, né? A pessoa te outorgou poderes para atuar num processo, beleza? Por quanto tempo vale essa procuração? Até o final do processo, independente do prazo que ele dure. Você pode colocar prazo no instrumento da procuração, prazo de validade. Esta procuração é válida por 3 anos, 5 anos, você pode estabelecer um prazo. Se você não estabeleceu o prazo na procuração, ela é válida enquanto o processo perdurar. Tá bom? Gabarito B de bola. Mais uma. Terceira questão. Milton, olha como cai procuração, gente. Milton, advogado, exerceu fielmente os deveres decorrentes da procuração outorgada para defender seu cliente Tomás em juízo. Todavia, o Tomás deixou injustificadamente de efetuar o pagamento dos valores acordados a título de honorários. Em 8/4 de 2019, após negar-se ao pagamento devido, Tomás solicitou a Milton que agendasse uma reunião para que este esclarecesse de forma pormenorizada questões que entendia pertinentes ao processo. Contudo, o Milton, que estava pé da vida porque não recebeu pelo trabalho dele, o Milton, advogado, informou que não prestaria nenhum tipo de informação para o Tomás, já que ele não pagou pelos serviços que ele prestou. Muito bem. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Apenas a conduta de Milton, praticada em 8/4, configura infração ética. Eu pulei? Desculpa, tem mais história aqui? Em 10 de maio, me perdoa, é tanta história. Em 10 de maio de 2019, o Tomás solicitou que o Milton lhe devolvesse alguns bens móveis que haviam sido confiados ao advogado durante o processo relativos à demanda. O Milton também se recusou, afinal de contas o tratante não pagou ele. Beleza? Considerando o caso, assinale a correta. Letra A. Apenas a conduta de Milton, praticada em 8/4, configura infração ética. Qual foi a conduta do 8/4? Não prestar nenhuma informação sobre o processo.
Apenas essa conduta foi infração ética? Não. B. Ambas as condutas de Milton, praticadas tanto no dia 8 de abril, quanto no dia 10 de maio, configuram infrações éticas? Sim. Tá? Sim. Lembre-se, ao final do processo, qual é teu dever, advogado? Prestar contas, informar, né, deixar o cliente a par de tudo que vai acontecer, né, e que aconteceu e que vai acontecer, e devolver bens, né, documentos, enfim, que esteja sob a sua guarda, devolver para o teu cliente ao final do processo, mesmo que ele não tenha pago pelo trabalho que você desenvolveu. Esse pagamento, gente, você vai deixar para lá? Não. O que você vai fazer com o Tomás? Processar, né? Por isso que é importante você ter o contrato de honorários, porque aquele contrato de honorários, ele é um título executivo extrajudicial. Você executa, lógico, vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco o Tomás aqui vai ter que te pagar. Ou se não teve contrato, porque muitas vezes você não faz contrato com o teu cliente, mas o juiz, aí você vai pedir ao juiz arbitrar um valor pelo teu trabalho, tá? Você tem essas duas opções, ok? Ou você faz um contrato de honorários diretamente com o teu cliente, ou você requer ao juiz que o juiz arbitre o valor do teu trabalho no processo, tá? Então, ou você pega o contrato, se você fez o contrato, ou você pega a sentença do juiz, onde ele arbitrou o valor dos honorários, né? E aí executa o Tomás. Esse é teu papel. Mas nunca deixe de explicar todo o processo para ele, entregar as coisas dele, mas já avisa, ó, meu amigo, vou te executar. E aí vai chegar o momento que ele vai pagar. Ah, exatamente, explique a forma da execução, tá, gente? O outro. Tá, então gabarito, letra B de bola. Mais uma questão de procuração. Vamos lá? O advogado Geraldo foi regularmente... Vocês estão percebendo como são as questões? É sempre uma história que você tem que apresentar a solução. Dificilmente a questão vai te perguntar um conceito. Normalmente a questão da FGV é uma história e aí você tem que aplicar a melhor solução para aquela história, tá? O advogado Geraldo foi regularmente constituído por seu cliente para defendê-lo em um processo judicial. E o cliente, no caso, é o réu, tá? Geraldo, então, ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido por hora designada uma audiência de instrução e julgamento. Beleza. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, o Geraldo resolveu o quê? Renunciar. Beleza. Em 12 de 2 de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Lembra? A cartinha com aviso de AR. 3 dias depois da notificação, o mandante, que é o cliente, ex-cliente, né, constituiu um novo advogado, substituindo o Geraldo no processo, 3 dias depois do documento de renúncia. Todo o ocorrido foi informado nos autos, porque isso é importante, ó, você advogado, faz o documento de renúncia, notifica o teu cliente e depois você comunica o juiz, isso é importante, comunicar o cartório, comunicar o juiz de que você saiu do processo. Eu até esqueci de falar antes, tem que comunicar o juiz também, tá? Show! Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta, letra A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia? Não, porque 3 dias depois o ex-cliente já constituiu um advogado, então ele está dispensado. B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa
diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Beleza, gabarito, letra B. Então, a partir do momento que o ex-cliente constitui um novo advogado, já cessa a responsabilidade do Geraldo, tá? Temos aqui, então, fechamos a procuração. Próximo assunto, porque eu vou buscando os assuntos. Advocacia. A gente falou muito do advogado privado, né? Mas não esqueçam que esse estatuto aqui, ele também é obrigatório, né? Ele deve ser observado por outros que exercem advocacia sem necessariamente serem advogados. Quem são essas figuras? Olha lá. Integrantes da AGU, eles são concursados na Advocacia Geral da União, mas eles advogam, por isso que tem que ter inscrição na OAB, tá, gente? Para o sujeito poder fazer concurso para uma procuradoria, né, ou para a AGU, ou para a defensoria, tem que ter a OAB. Por quê? Porque o sujeito vai exercer atividade advocatícia, não privada. Mas nessas instituições, eles vão exercer advocacia pública ou atuarão na defensoria pública, de que forma? Advogando. Então, eles também estão sujeitos ao Estatuto da Ordem, tá? Então, quem são esses integrantes? Da AGU, da Defensoria Pública, das procuradorias, das consultorias jurídicas dos estados, do DF, dos municípios, autarquias e fundações públicas, tá? Eles exercem advocacia, seja ela extrajudicial, prestando consultoria, prestando orientação, dando pareceres em processos administrativos, ou que nem a Defensoria Pública, a AGU, as procuradorias, que vão atuar judicialmente. Eles vão advogar, então eles estão sujeitos ao Estatuto da Advocacia e, além do Estatuto da Advocacia, ao regramento da sua própria instituição, que a Defensoria Pública, ela tem a lei orgânica da Defensoria Pública que o defensor tem que observar. As procuradorias, elas têm as suas leis orgânicas e o procurador tem que respeitar. Além daquilo, ele ainda tem que observar o Estatuto da Advocacia. Eles advogam? Advogam. Eles advogam. Tanto é que o pressuposto para ele poder estar nessas carreiras é ter inscrição na OAB. Eles advogam. E aí, por eles terem inscrição na ordem, eles podem integrar os órgãos da OAB? Podem. Porque eles têm inscrição na ordem, gente. Vamos lá, olha só. Existem carreiras jurídicas que você entra mediante concurso, certo? Me dá exemplos. Defensoria Pública, AGU, procuradorias, você entra através de concurso. Só que o concurso, ele vai te exigir o quê? Inscrição na ordem, tá? Porque nessas carreiras, você faz que tipo de atividade? Advocacia. Advocacia. A Defensoria Pública advoga. Advoga para quem? Para o pobre, né? Que não tem condição de constituir um advogado. E as procuradorias e a AGU advogam no interesse da pessoa jurídica de direito público, onde elas são concursadas, né? Agora, por exemplo, me dá outras carreiras que exige formação em direito. O MP, que outra carreira? Juiz, delegado. Nessas carreiras, Ministério Público, juiz e delegado que vocês citaram, nessas carreiras o sujeito advoga? Não. Entenderam? Nessas carreiras o sujeito não advoga. Quando ele faz carreira para magistratura, tem que ser formado em direito? Sim. Precisa ser advogado? Não, porque você não vai advogar, você vai ser juiz. Ah, professora, mas para fazer concurso para juiz, eu preciso de 3 anos de prática jurídica. Mas não é só como advogado, é 3 anos de prática jurídica
em processos. Pode ser como delegado, pode ser como inspetor da Polícia Civil, pode ser como oficial de justiça, não precisa ser necessariamente como advogado. Então vamos lá, é pressuposto para o concurso de juiz estar inscrito na ordem? Não, até porque, gente, a advocacia é incompatível com a magistratura, não pode, né? Ministério... Sim, você vai se licenciar, você não pode, você estará incompatibilizado para exercer a advocacia. Voltar para a advocacia? Pode, mas você tem que dar uma carência. Agora me ajuda nesse prazo de carência, gente. Está lá na Constituição, lá no artigo 95, lá no parágrafo alguma coisa do artigo 95 da Constituição. São 2 ou 3, acho que são 3. Não pode advogar imediatamente, tá lá no 95, procura lá nos parágrafos. Você tem que dar uma quarentena, que eles chamam, né? Que é um período que você não pode advogar perante o tribunal que você foi juiz. Então, peraí, eu fui juiz da Justiça do Trabalho, 3 anos, tá? Então, eu fui juiz da Justiça do Trabalho. Eu fui exonerada como juiz ou me aposentei como juiz? Posso advogar? Posso. Tá? Imediatamente depois, sim, vai lá e ativa a tua inscrição na OAB, menos perante a Justiça do Trabalho. Ali tu tem que dar uma quarentena de quanto tempo? 3 anos. Já verificamos o artigo, gente. 3 anos. 3 anos, né? O tribunal que você atuou. Exato. Por exemplo, eu era juíza da Justiça do Rio de Janeiro, do Estado. Então, uma vez aposentada, eu posso ativar a minha OAB, se eu já tinha inscrição, né? E passar a advogar imediatamente na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista. Agora, na Justiça perante a qual eu atuei, aí eu tenho que esperar 3 anos. Show? Não, o Moro tem que fazer concurso público para juiz de novo. Tá, vamos entender. Vamos lá. É diferente do outro. Magistrados podem exercer atividade político-partidária? Não pode. Magistrado, juiz, assim como membro do MP também. Membros do MP, juízes, não podem exercer atividade político-partidária, sob hipótese nenhuma. Antigamente até permitia se filiar a partido e concorrer em eleição, desde que se afastasse do cargo. Atualmente, depois da emenda constitucional 45 de 2004, magistrados não podem manifestar opinião, nem opinião política. Vamos lá, um juiz pode participar de uma carreata? Não. O juiz pode usar uma camiseta de político? Colar uma praguinha? Pode não. Ele não pode exercer nenhuma atividade político-partidária. Beleza. Nós temos um caso aqui no Rio de Janeiro, não temos? Ex-juiz Wilson Witzel, né? Vamos lá. Muita gente votou nele, eu votei nele, pedi voto pra caramba, fomos enganados, né? Mas enfim, o que aconteceu com ele? Ele era juiz federal. Para ele ser candidato a governador, o que ele teve que fazer? Pedir exoneração do cargo de juiz federal. Ele fez isso, virou governador e fez essa lambança toda. No caso do Moro, como ela citou o ministro Moro, o Sérgio Moro, ele foi juiz federal lá do Paraná, e aí o que aconteceu? Ele recebeu um convite para assumir o Ministério da Justiça. Aí você pode me dizer, professora, o Ministério da Justiça não é um cargo eletivo, de fato. O ministro da Justiça, ele é um cargo comissionado, mas ele tem natureza política, ele é mediante indicação, ele é político. Então ele teve que pedir exoneração para poder assumir o Ministério da Justiça e pediu exoneração num, pediu exoneração no outro, agora não tem mais nenhum. A gente vê vários juízes aí, atuantes, né, na ativa, que são militantes.
Não pode. Mas não pode. Ele tá me dizendo assim, professora, tem vários juízes que militam politicamente. Não pode. Eles podem ser punidos pela disciplina da magistratura. Teve um caso polêmico, gente, eu não gosto de entrar muito nessas coisas, mas teve um caso polêmico aqui no Rio de Janeiro, recentemente, que tinha uma promotora que estava envolvida num processo que tinha relação com um dos filhos do Bolsonaro. E durante a campanha, ela usou, aí o Facebook, aí ela usou uma camiseta com o rosto do Bolsonaro. Então, o que ela foi afastada do processo, obviamente. Ela já fez coisa errada. Eu não sei. Mas assim, não sei esse ponto se é sogro ou não, tá brincando. Mas o fato é que ela não poderia ter atuado nesse processo, até porque ela tinha que se declarar suspeita, né? Porque ela se manifestou. E essa manifestação não foi de acordo com o decoro do cargo dela. Ela certamente, eu não acompanhei depois, mas certamente ela foi punida. Porque membros do Ministério Público e juízes não podem exercer atividade político-partidária. Isso compreende qualquer forma de se manifestar na política, de torcer, de apoiar candidato, participar, empenar bandeira de candidato, não pode. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Agora só para entender. O caso do Moro em si, eu não sei se ele tinha inscrição ou não dele. Se ele não tivesse... Quem? O Moro. Agora quando não tem mais cargo nenhum, se ele fizesse, por exemplo, advogar, como é que seria o caso? No caso do juiz Sérgio Moro, vamos lá. Ele pediu exoneração do cargo de juiz federal para assumir o Ministério da Justiça, ficou trabalhando um tempo, eu não lembro quanto tempo, 1 ano mais ou menos, aí depois ele saiu do cargo lá no Ministério da Justiça, e aí vem a pergunta dela, professora, o Moro agora, se antigamente ele tinha inscrição na ordem, ele pode ativar a inscrição dele? Pode. Pode advogar, professora? Pode, só que ele tem que dar aquela quarentena perante a justiça que ele atuou. Qual é o período? 3 anos. Acho que não deu ainda 3 anos. Então, perante a Justiça Federal, ele não pode advogar. Mas perante a Justiça do Estado, Justiça Trabalhista, ele pode advogar. Tá? Show! Temos mais uma aqui, fechamos. Advocacia pública, só para finalizar. Vamos lá. Você já me disse corretamente. Juiz exerce advocacia? Não. Né? Inclusive é uma atividade incompatível. Membro do Ministério Público exerce advocacia? Não. Ele exerce atividades típicas do Ministério Público. Por isso que para essas carreiras jurídicas não se exige inscrição na OAB. Diferente da Defensoria Pública, das procuradorias, dos municípios, dos estados AGU, eles advogam? Advogam. Normalmente, as leis orgânicas deles proíbem. Mas normalmente as leis orgânicas restringem, entendeu? Porque elas podem exigir dedicação exclusiva, tá? Mas aí tem que ter na lei orgânica. Se não tiver na lei orgânica dele, só não pode atuar contra a fazenda pública, entendeu? Mas às vezes a lei orgânica dele diz que ele tem que dar uma dedicação exclusiva para aquela instituição. O defensor, acho que ele pode atuar. Tem defensor que advoga. Normalmente as leis orgânicas vedam. Normalmente, ela vai dizer, eu quero a tua dedicação exclusiva. Aí depende de cada lei orgânica, tá? E assim, o que cai na nossa prova? O advogado, vamos voltar para ele, que eu já falei do juiz, do promotor, mas eu quero que tu entenda, por que o defensor público, por que o procurador do Estado tem que ter inscrição na OAB? Por quê? Porque a sua atividade é advogar. Diferente de outros concursos, como juiz, promotor, que estão alinhados ao direito.
Mas lá o sujeito não advoga, ele exerce atividades típicas de julgador, no caso do juiz, e de MP, no caso do MP. Agora, para eles, para você fazer concurso para aquelas carreiras, exige-se formação em direito? Sim. Precisa da inscrição na ordem? Não, mas eles vão exigir uma atividade jurídica de 3 anos, que não necessariamente precisa ser como advogado. Professora, até por exemplo, se a pessoa for ter um estágio na defensoria pública, aí conta, né? Estágios na defensoria pública conta nesses concursos como atividade jurídica? Sim, mas depende de cada edital do concurso. Agora, tem pós-graduação conta. Sim, alguns concursos, porque tudo... Vamos lá, qual é a lei do concurso? O edital. Muitos editais dos concursos estabelecem que mestrado, pós-graduação, você pode contabilizar como atividade jurídica. Não precisa ser necessariamente com processos. Show? Sim, sim, sim. Mestrado muito mais que pós. Mestrado, doutorado, mas depende de cada edital. Quem vai definir é o edital, meu povo. Vamos lá. Pronto, falei, terminei. Próximo capítulo. Agora eu vou falar de que assunto? Direitos do advogado. Que na prática vocês gostam de chamar minhas prerrogativas. E um bom advogado, ele sabe das suas prerrogativas e as usa no exercício profissional. Porque o nosso artigo 6º, o artigo 6º do Estatuto, ele é muito claro. Ele diz o seguinte, que não há hierarquia de subordinação, nem subordinação, entre advogados, membros do MP, juízes, tá? Então, assim, aquele tripé, aquela relação processual, né? Aqueles personagens ali do processo, os principais, que é o juiz, o promotor e o advogado, eles têm a mesma importância, cada um no seu quadrado, cada um na sua função, mas não há hierarquia entre eles, que isso fique bem claro, porque muitas vezes os advogados sofrem a pressão do juiz, porque ele não sabe das suas prerrogativas, tá? Então vamos lá, artigo 7º, esse artigo 7º, gente, ele é imenso, mas você tem que ler, porque cai tudo, tá? Tem que ler um por um aqui, tá? Tem umas prerrogativas que são bobeirinha, mas tem outras importantes. Então vamos lá, bem rápido junto comigo. São direitos do advogado. Primeiro, exercer com liberdade a profissão. Beleza. Inviolabilidade, essa é boa. Olha a tua prerrogativa. Inviolabilidade do teu escritório ou local de trabalho. Gente, é uma inviolabilidade parecida com o teu domicílio, tá bem? Vamos lá. A inviolabilidade do teu escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, teu e-mail, telefônica, o teu celular, e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, aquilo que você usa como trabalho, né, o teu celular que você usa para o trabalho, as mensagens que você troca com os teus clientes, os e-mails, o e-mail de advogado que você dá como advogado, esse e-mail, ele é inviolável. Então, ele não pode sofrer busca e apreensão. Um caso famoso que, assim, deu muito na mídia, eu gosto, assim, só de mostrar para a gente entender. Não tem aquela questão da facada do Bolsonaro, né? Aí tem o cara que esfaqueou, isso já está comprovado. Foi o tal do Adélio que esfaqueou, isso está confirmado já e tal. Só que ele foi declarado inimputável, que ele não estava no seu juízo perfeito, né? E na defesa, enfim, aliás, na acusação contra o Adélio, eles queriam o celular do advogado
do Adélio para comprovar que o Adélio não era tão doidinho assim, né? Então eles tentaram, naquele processo, ter acesso às conversas entre o advogado e o Adélio. Conseguiram? Não. Não tem exceção Tá? Tem exceção. Olha a exceção. Parágrafo 6º. Esse artigo 7º tem um parágrafo 6º. Vamos lá. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. Só que nesse caso não tinha nenhuma relação assim, que o advogado ajudou a praticar o crime, entendeu? Mas se eles conseguem comprovar ou argumentar que o advogado participou da prática do crime junto com aquele seu cliente, tem que convencer o juiz disso. Aí eles podem quebrar essa inviolabilidade. Vamos lá. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, o juiz poderá decretar a quebra da inviolabilidade em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico. Olha como tem que ser o mandado de busca e apreensão. Específico e pormenorizado. Ou seja, os policiais podem chegar no escritório e pegar tudo, pegar todas as pastas, todos os celulares. Não. Tem que ser um mandado de busca e apreensão específico naquilo que se está buscando, né? A ser cumprido na presença de um representante da OAB. Então, essa medida de busca e apreensão, ela tem que ser cumprida com a presença de um representante da OAB. Então, olha que prerrogativa forte, né? Inviolabilidade do teu local de trabalho, dos teus objetos que você usa para trabalhar, correspondências eletrônicas, celular, tá? E essa inviolabilidade só pode ser quebrada, só pode estar sujeita a uma medida de busca e apreensão se o advogado está envolvido no crime que aquele teu cliente praticou. Só nesse caso. Por que, professor, essa inviolabilidade do local do teu trabalho, do teu telefone de trabalho, do teu e-mail de trabalho? Porque você segura segredos, né? Tem o segredo da profissão. Os teus clientes contam a vida para vocês, coisas boas e coisas ruins, coisas certas e coisas erradas, e isso está protegido pelo sigilo profissional. Quem chama? No caso aqui de instrumento de trabalho, essas coisas são referentes ao advogado. Pode pedir do cliente a conversa com o advogado, mas no telefone do cliente. O telefone do cliente, ele é aberto, né? Aí pode. O que não pode é pegar o telefone do advogado. O contrário pode, porque ele não tem inviolabilidade, o cliente. Agora, o que não pode, o que eu quero que você entenda, a polícia não pode chegar no teu escritório, pegar o que quiser no teu escritório. Se tiver um busca e apreensão, o que é bem difícil, é porque o advogado está envolvido no crime. E aí tem que ser um mandado de busca e apreensão específico, tipo, tem que ser na pasta daquele cliente. Não pode ficar pegando as outras pastas, entendeu? Tem que ser a conversa que o advogado teve com aquele cliente, não pode ser as outras conversas. É muito protegido, tá? Mais uma prerrogativa: comunicar-se com o seu cliente de forma pessoal e reservada, né? Isso é importante. Muitas vezes o teu cliente está preso, né? E aí você tem o direito de conversar com ele reservadamente. 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, sob pena de nulidade da prisão, e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Então vamos lá, se você, advogado, for preso em flagrante, tá? Por um exercício, um problema ali no exercício da
advocacia, ou seja, é um crime, você foi preso em flagrante, ligado ao exercício da profissão de advogado. Nesse caso, deve ser comunicada sob pena de nulidade a seccional. Se não comunicarem a seccional, essa prisão torna-se o quê? Ilegal, passível de quê? Habeas corpus. Na verdade, qual é a tua prerrogativa aqui? Comunicarem a OAB de que você foi preso em flagrante. Se essa comunicação não acontecer, a prisão torna-se o quê? Ilegal e tu entra com um habeas corpus. Não, teve um caso de tempo de uma advogada que ela estava numa audiência, aí teve uma... O barraco de Caxias. Aí isso aí entraria no caso? Sim, no caso ali foi, o que aconteceu foi um problema com o juiz, né? O juiz ordenou a prisão dela em flagrante. E aí, eu acho que teve a presença de advogado no caso daquela prisão. Mas mesmo que, porque aí chama, você tem que pedir para chamar nesse caso. Compareceram e depois eles têm que comunicar a ordem. É que a gente achou que aquilo foi desnecessário, foi abuso de autoridade, né? Então, a forma que aquilo foi feito foi muito agressiva, né? Botei a máscara, gente, só para tirar foto. Corta isso, hein, Sérgio? O Sérgio nem viu. Vamos lá. O que mais temos aqui? Não ser recolhido preso antes de sentença transitar em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela ordem, e na sua falta em prisão domiciliar. Olha como vocês são chiques, gente. Se você sofrer uma prisão do tipo prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão provisória, todas as prisões antes da sentença, né, transitar em julgado. Nesse caso, essas prisões vão acontecer numa sala de estado maior, naquela sala chique, onde são presos os juízes, os membros do MP, autoridades, tá? Isso é uma prerrogativa. Lógico que depois da sentença transitar em julgado, aí você vai para o sistema penitenciário comum, mas lá também tem um complexo, lá tem um espaço específico para vocês, tá? Mas aqui só está falando da prisão antes da sentença transitar em julgado. É uma prisão especial, é uma prisão numa sala de estado maior. E se não tiver vaga, porque ultimamente essa sala anda bem cheia, né, gente? Se não tiver vaga, então como será a tua prisão? Domiciliar. Olha que chique, tá? Vamos lá, mais uma. Tem um detalhe. Tem um pedacinho aqui que foi declarado inconstitucional pelo STF. Qual é o pedacinho que eu li que foi declarado inconstitucional pelo STF? Esse pedacinho aqui, ó. Com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. O pedacinho, assim reconhecidas pela OAB, o Supremo falou que não cabe. A OAB não tem nada que se meter na tal da sala, porque é uma sala que já é destinada para autoridades. Então a OAB não tem que se meter, não tem que dizer se a sala está boa ou se a sala está ruim. Então esse pedacinho foi retirado pelo STF. Artigo 7b. Eu puxei um artigo lá da frente agora. Ouve só. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos em que inciso? 2. O 2 é... Qual é o 2 mesmo? Inviolabilidade do ambiente de trabalho. O 3 é comunicar-se com o seu cliente reservadamente. O 4, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante e comunicar depois à OAB, né? A 5, qual é 5? Ou seja, a prisão dele não respeitaram, né? A prisão especial que ele tem direito antes da sentença transitar em julgado. Esses atos, esses desrespeitos às prerrogativas constituem o quê?
crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, quem desrespeitar essas prerrogativas da 2 até a 5 vai responder por crime, punido com detenção de quanto tempo? 3 meses a 1 ano e multa, incluído em 2019. Não caiu na prova ainda. Oi? Não sei. Não sei te dizer. Não sei, não lembro do número. Você pode dar uma espiadinha. Está relacionado com abuso de autoridade. Eu acho que está mais relacionado com a lei de abuso de autoridade, isso aqui. É isso aí. Eles vão ter que responder. Ingressar livremente. Aonde você pode ingressar livremente? Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, nas salas e dependências das audiências, das secretarias, dos cartórios, dos serviços de registro público, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Então, por exemplo, expediente do fórum aberto ao público encerra a que horas? 18, né? 18. Aí você, advogado, ainda está andando lá pelo fórum, aí já encerrou o expediente. Aí você vai entrar num cartório para ver um processo. Eles podem negar a tua vista aos autos? Não pode. Não pode. Porque você pode ingressar, ter acesso. Não, só se mudou a lei de organização judiciária do Estado. Não, é durante a pandemia tá ficando aberto. Ah, tá. Então é uma situação excepcional. Mas o horário normal é aberto ao público, de 11 às 18. E aí tem algumas varas, tipo vara da infância, juizado especial. Vara da infância de 9 às 18 e o juizado especial de 10 às 18. Né? E normalmente as demais varas de 11 às 18. Aí nesse período de pandemia, né, pode ter algum horário diferenciado. Show! Em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado pode vir a atuar, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, mas aí ele tem que te dar uma procuração com poderes especiais. Então, por exemplo, é uma reunião do condomínio, e aí você, advogado, teu cliente pediu para você participar da reunião, da assembleia lá do condomínio. Você pode participar dessa reunião representando o teu cliente, mas você tem que apresentar uma procuração com poderes específicos para estar naquela reunião, tá? Show! O que mais temos aqui? Lembra que você tem acesso aos processos? Beleza? Para que tipo de processo não se aplica esse acesso? Os processos que tramitam em segredo de justiça, né? Se você não tem procuração nos autos e for um processo que tramita em segredo de justiça, você não tem esse acesso que a gente está contando aqui, tá? Então, qual é a prerrogativa do advogado? Ingressar nos cartórios do fórum, ingressar nas repartições policiais, inclusive fora daquele horário de expediente, se tiver funcionário ali ainda, eles têm que te atender, eles têm que mostrar o processo para você, você tem vistas, afinal de contas, um processo judicial e um processo administrativo são públicos, né? Se eles são públicos, você tem direito de ver o processo, mesmo sem procuração. Agora, quando é um processo que tramita em segredo de justiça, é só mediante procuração. Pode chegar lá do lado, para ver um processo. Sim. E vão te mostrar. Mostra a tua carteira de advogado e vão te mostrar. Eles só não vão te mostrar o processo se ele tramita em segredo de justiça e você não tem procuração nos autos. Só nesse caso.